Bom, agora a gente começa o segundo capítulo do nosso curso. É o capítulo que trata da lei de Gauss. No primeiro capítulo a gente viu as bases da eletrostática, a lei de Coulomb, todas as suas aplicações, tá? Forças entre cargas, o cálculo do campo elétrico, a noção de campo elétrico associado a distribuições discretas ou contínuas de cargas, como essas cargas afetam o espaço à sua volta através da geração de um campo elétrico, como outras cargas irão sentir esse campo através das forças elétricas. Como calcular esses campos foi uma das partes principais do capítulo e mais trabalhosas. E no final uma discussão sobre dipolos elétricos. Então agora no capítulo 2, onde a gente discute a lei de Gauss, a gente vai ver uma forma mais fácil de se calcular campo elétrico quando você tem distribuições bem simétricas de carga, em alguns casos. Então o foco desse capítulo é, primeiro, a gente vai ver o conceito de fluxo. Quando a gente deduz a lei de Gauss, a gente tem que falar um pouco desse conceito de ângulo sólido, também são fundamentais para se compreender a lei de Gauss e como ela é obtida. Vamos ver como você define o fluxo de um campo elétrico, que é uma noção um pouco mais abstrata. O fluxo de um fluido é mais imediato de se visualizar, do campo elétrico é mais abstrato. A lei de Gauss, que é como esses conceitos se aplicam no âmbito da eletrostática, e as aplicações dela para calcular campos elétricos em distribuições simétricas. E no final das contas a gente vai ver como a gente aplica isso para determinar o comportamento de cargas elétricas em condutores, sempre na eletrostática, em condutores em equilíbrio, nos quais você não tem cargas em movimento. Isso vai ser, cargas em movimento vão ser estudadas mais adiante quando a gente vê circuitos elétricos. Okay? Então, a lei de Gauss ela vai ser uma maneira simples e prática para você determinar o campo elétrico quando você tem distribuições de cargas assimétricas. Tá? Ela vai depender da noção de campo elétrico, de fluxo de campo elétrico, uma noção totalmente análoga ao fluxo de um fluido através de uma superfície, que vocês viram em Física 2. A lei de Gauss, qualitativamente, vai relacionar o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada, ou seja, uma caixa, uma esfera, uma bola que envolve uma certa distribuição de cargas, vai relacionar esse fluxo ao valor da carga elétrica total no interior dessa superfície. E essa superfície, que a gente vai chamar de superfície gaussiana, em homenagem ao Carl Friedrich Gauss, que descobriu, né, definiu matematicamente essa lei, essa superfície tem, a escolha dela é livre. E essa liberdade é um dos fatos que dá um enorme poder à aplicação da lei de Gauss. A gente pode escolher o formato que a gente quiser, o formato mais conveniente à forma da distribuição de carga que a gente tem em mãos. Okay? Então, o fluxo através de uma superfície, a escolha de superfície, tudo isso vai influenciar significativamente para você, no final das contas, poder ter fazer uma conta que vai ser muito mais simples do que aquelas integrações trabalhosas que se fazia aplicando diretamente a lei de Coulomb a distribuições contínuas, por exemplo, que a gente fez no capítulo anterior. Tá? E pode-se provar matematicamente que a lei de Gauss é equivalente à lei de Coulomb. Então, como você define, o que é fluxo? No caso de um fluido, que é mais intuitivo, você imaginar um fluido fluindo de maneira homogênea através de um tubo. Você define o fluxo ou vazão volumétrica como o volume que atravessa uma certa superfície de área A por unidade de tempo. Seria o d vezão dt. E você pode provar que esse fluxo é igual a VA, igual a velocidade do fluido. Digamos que você tem um fluido dentro desse tubo se movendo nesse sentido e com velocidade constante em qualquer ponto. Ele tem um fluxo homogêneo. Se você tem uma certa seção reta desse fluido, você escolhe, pode ser a seção reta do tubo, pode ser a seção reta de algum outro dispositivo que você coloca lá. Essa seção reta tem a área A. A vazão volumétrica através dessa área é definida como VA, a velocidade do fluido vezes a área. Okay? Isso é o que? O volume por unidade de tempo que cruza aquela superfície. Como a gente pode provar isso? Bom, por que é V vezes A? Isso foi feito em Física 2, a gente pode fazer rapidinho aqui. O V, a velocidade V, é dx dt. Então, vamos dizer que essa direção aqui é o eixo x.
V dx dt. Se eu quero saber quanto de volume de fluido atravessou essa área A num certo intervalo de tempo, eu posso imaginar, bom, no intervalo de tempo dt, o meu fluido com uma velocidade v igual a dx dt, em dt, ele andou dx igual a v dt, tá? Um elemento de volume desse fluido vai ter andado isso, dx. Se eu multiplico dx vezes a área, eu obtenho o quê? Eu obtenho o volume desse paralelepípedo. Tá? Esse volume Vzão é igual a dx. E o volume dividido por unidade de tempo vai ser o a dx sobre dt, que é igual a v. E assim a gente pode ver que essa expressão é válida. A vazão volumétrica vai ser igual à velocidade do fluido vezes a, contanto que essa velocidade seja uniforme, seja um campo vetorial uniforme, ou seja a mesmo vetor velocidade em qualquer ponto do fluido. O que acontece numa situação mais geral em que o plano não seja perpendicular à direção do vetor v? Tá? Nesse caso, você vai ter um cosseno nessa expressão. Por quê? Se você inclina esse retângulo aqui, o fluido continua atravessando ele nessa direção. Tá? Então, o fluido vai ver uma projeção dessa área ao longo dessa seção reta do fio, uma projeção sobre essa seção reta do fio. De novo, voltando ao nosso sistema de coordenadas, a gente pode imaginar essa direção x, essa direção y, a direção z sai do quadro. Então, o A aqui está no plano YZ. Então, se a área A está inclinada agora, qual a projeção dela no plano YZ? A projeção dela vai ser A vezes o cosseno do φ, onde φ é esse ângulo de inclinação. Por quê? Porque a área agora vai ser esse lado, esse comprimento aqui, vamos chamar de C, vai multiplicar essa largura aqui, esse valor aqui, que é a largura vezes o cosseno de φ. Aqui a área é simplesmente comprimento vezes largura. Aqui, como eu estou inclinado, eu tenho que projetar essa largura nesse plano YZ. Então eu multiplico a largura vezes o cosseno de φ. Por isso que numa situação mais genérica você tem que calcular a vazão volumétrica do fluido como VA vezes o cosseno do φ. Tá? Esse φ pode ser oportunamente definido como o ângulo entre um vetor que a gente vai definir como área orientada dessa superfície, que é um vetor cujo módulo é igual à área da superfície, dessa superfície aqui, e cuja direção e sentido são perpendiculares ou normais à superfície. Tá? A gente pode imaginar que ele é normal, ele é perpendicular à superfície e o módulo dele é igual à área da superfície. Tá? Isso se chama o vetor área orientada. E esse ângulo φ vai ser sempre o ângulo entre esse vetor e a direção do V. Ok? Então a gente vê que nessa situação mais genérica, em que a nossa superfície pode estar inclinada em relação à direção aqui de vazão do fluido, vai aparecer o cosseno desse ângulo de inclinação. Então quando você tem o módulo de um vetor vezes o módulo de outro vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles, você tem um produto escalar. Você pode escrever essa vazão como um produto escalar entre o teu vetor velocidade fluido, considerando que ele é uniforme, que esse é um campo de velocidades uniforme, ou seja, esse vetor é V em qualquer ponto aqui do fluido, é o mesmo V. O produto escalar dele com a área. O vetor área, onde esse vetor área é definido dessa forma. É um vetor com módulo igual à área da superfície e a direção perpendicular à área. A gente utiliza para dar a direção e sentido dele esse vetor n unitário, que é um vetor unitário normal à superfície. Esse vetor vai ser muito importante nas aplicações da lei de Gauss. Qualquer superfície que você tenha pode ser uma superfície curva. Assim, por exemplo, você vai ter em qualquer ponto dela esse vetor n unitário, sempre definido dessa forma. Ele vai ser sempre perpendicular à superfície naquele ponto, digamos nesse ponto P. E ele vai ter módulo 1. Como ele é unitário, tem um chapéuzinho em cima, o módulo dele é 1. Ele não tem unidade. A área vezes o n é definido como área orientada. Nossa vazão volumétrica, então, pode ser escrita de maneira compacta assim, o produto vetorial entre V e A. Partindo disso, então, a gente define o fluxo do campo elétrico. Tá?
Para um campo, se você tem um campo elétrico uniforme no espaço, você pode definir o fluxo dele, que a gente utiliza essa letra grega, φ maiúsculo, para definir, para escrevê-lo. Esse fluxo vai ser igual ao produto escalar entre ele e uma área que você determina. Então, se você quer o fluxo dele através dessa superfície de área A, área orientada a A, você faz o produto escalar entre o teu campo e essa área, e você obtém dessa forma o fluxo. Você pode escrever tanto como E escalar A, quanto como E escalar N vezes o módulo de A. Esse vai ser o fluxo. Você pode imaginar o campo elétrico como fazer analogia mesmo do fluxo de um fluido através de um cano. Você pode imaginar que o campo elétrico uniforme é caracterizado por um campo vetorial uniforme, ou seja, em qualquer ponto do espaço você vai ter o vetor campo elétrico de mesmo modo, direção e sentido. Se você coloca uma superfície lá retangular, quadrada, o que for, curva, de área A, no caso mais simples, uma superfície quadrada ou retangular de área A, os vetores que campo elétrico estão atravessando essa área vão dar o fluxo do campo através dessa área, como se fosse realmente um fluido atravessando essa superfície. O fluxo vai ser dado pelo produto escalar entre E e A, se E for uniforme. Nosso campo aqui é uniforme. Caso a superfície seja inclinada, a definição continua válida. Assim, a superfície perpendicular ao vetor campo elétrico significa que o vetor área orientada a A vai ser paralelo a E. Nesse caso, o fluxo simplesmente vai ser EA, porque o cosseno de zero vai ser 1. Se a sua superfície estiver inclinada, você vai ter o teu fluxo igual EA cosseno de φ. Onde o φ é o ângulo lá entre o vetor área orientada e o campo elétrico. Quando você tem a superfície inclinada 90 graus em relação ao campo, de modo que agora os vetores de campo elétrico estão contidos no plano da tua superfície, o fluxo é nulo. Isso aqui é óbvio porque agora você repara que você tem teus vetores campo meio que passando paralelamente à superfície, mas nenhum deles corta a superfície, né? Digamos, entra por um lado e sai pelo outro da superfície. Então não tem fluxo, o fluxo vai ser zero. Tudo isso está contido nessa expressão. E reparem que o fluxo é uma grandeza escalar. É um produto escalar entre dois vetores, logo ele é uma grandeza escalar. E o que acontece se eu tenho o campo agora não uniforme? Se eu tenho uma superfície curva, se eu tenho um campo não uniforme, você tem uma situação mais genérica ainda. Antes a gente estava amarrado a uma superfície retangular ou quadrada, um campo uniforme. Numa situação mais geral, você vai ter que calcular agora o fluxo através de uma integral de superfície. Então, digamos agora que você tem uma superfície curva e você tem um campo elétrico que não é mais homogêneo, não é mais uniforme, ou seja, você tem campo elétrico que varia em direção e sentido no espaço, né? Uma situação desse tipo. Agora você não pode simplesmente calcular o produto escalar dele com a área orientada. Porque agora, como você tem curvatura na superfície e você tem não uniformidade no campo elétrico, você vai ter que dizer, bom, é escalar aonde na superfície? Esse ponto da superfície vai ter, digamos, um A orientado assim. Esse ponto aqui da superfície vai ter um A orientado assim. Em cada região você vai ter, em cada ponto da superfície você vai ter um certo ângulo entre E e A. Esse ângulo não vai ser o mesmo em pontos diferentes, você tem uma situação mais genérica. Então agora você vai ter que trabalhar de maneira local em cima da superfície, ou seja, você vai ter que calcular fluxo infinitesimal numa região infinitesimal da superfície de área dA. Você vai ter que usar os elementos de área, como a gente usou no capítulo anterior para calcular campo elétrico de distribuições contínuas. A gente usou elementos de área, em alguns casos lá do disco uniforme, por exemplo. Aqui também você vai ter que calcular agora o fluxo através de um elemento de área dA. Tá? Local, esse elemento de área é um infinitésimo, ou seja, uma área minúscula que tende a zero. Lá você pode então aplicar produto escalar direto entre E e o dA orientado, que é igual simplesmente ao vetor n naquele ponto da superfície vezes
o elemento de área naquele ponto. Para obter o fluxo total, então, a gente vai ter que somar todos esses dEs de cada pedaço da superfície. Lembre que aqui a ideia de usar os infinitésimos, nesse caso, os elementos de superfície, a ideia é você quebrar a tua superfície em pedacinhos. Aqui eu vou ter um elemento de área, então dA. Tá? Então, agora vamos escrever. Isso vai ser dA, isso vai ser dA, ele vai ser o vetor elemento de área orientada agora relativo a esse outro pedacinho de superfície. Aqui eu vou ter outro pedacinho, aqui eu vou ter outro pedacinho, aqui eu vou ter outro pedacinho. Todos eles com orientações diferentes. Cada pedacinho desses vai contribuir dφ. Para obter o fluxo total através dessa superfície, que eu vou chamar de S, essa superfície aqui toda eu vou chamar de S, a gente tem que somar esses infinitésimos. A gente soma infinitésimos através de integração. Então o fluxo total vai ser a integral de E dA, E escalar dA, ou E escalar N dA, sobre toda a superfície S. Isso é uma integral de superfície. Que é nada mais do que uma integral dupla. A gente escreve explicitamente aqui uma integral dupla em 2 dimensões. É como as integrais duplas que a gente resolveu no capítulo anterior para calcular campo elétrico de distribuição contínua. Matematicamente é análogo. Tá? Essa expressão é a expressão mais geral para calcular o fluxo de um campo elétrico através de uma superfície qualquer, um campo elétrico não necessariamente uniforme. No caso de campo uniforme, a aplicação dessa expressão se torna trivial. Basta multiplicar campo por área pelo cosseno do ângulo de inclinação entre campo e área orientada. Okay? Esse é o fluxo do campo elétrico.